Olá, eu sou Yara Restini e estou aqui para ajudar você a conquistar a felicidade amorosa. Hoje eu vou falar sobre a tentação de voltar, né? Vou falar sobre aqueles apelos da carência, né, que fazem a pessoa ficar sentindo vontade de voltar, né? Faz ela ficar com esperança de que se ela voltar, vai ser diferente. Eu não vou falar aqui, por exemplo, sobre o merecimento dele, se ele merece chance ou não. A gente vai falar desse momento em que a pessoa já sacou que ela não estava feliz na relação e já decidiu ou está decidindo sair, ou até já saiu, e está aí tendo que resistir a essa tentação. A pessoa, não é fácil esse momento, porque a pessoa já está com a ferida aberta, né? Porque ela ainda ama, apesar dela não ter sido feliz e ter decidido sair da relação, ela ainda tem sentimentos pelo outro, né? Ela ama, na verdade, quem ela achou que o outro fosse. Então ela vive uma espécie de luto aí, porque ela vê que o outro, que ela construiu dentro dela, né? Ela viu que não é nada daquilo. Então ela vive essa perda aí do outro do jeito que ela imaginava que fosse. No caso de relação abusiva, é ainda mais traumático. O abusador manipula, né? Ele finge que está arrependido, ele promete que vai se tratar, ele faz chantagem emocional, ele sabe o domínio que ele exerce sobre ela, né? Porque eles fazem uma espécie de lavagem cerebral na pessoa. Aí ele faz os ataques psicológicos e às vezes até, muitas vezes até agride fisicamente, se é que já não agredia, né? E a pessoa ali, abusada, oprimida, fica sem autoestima, sem autoconfiança. Então fica muito difícil essa fase de ter que resistir a essas investidas aí, né, na pessoa. Porque a pessoa, ela tá exausta. Porque antes dela decidir sair da relação, não só no caso do abuso, mas no caso da pessoa não estar feliz e ter visto que não deu certo, a pessoa já travou uma batalha tão grande interna, enquanto ela ficou brigando com ela mesma. Não, mas será que é isso mesmo? Será que não tem jeito? Isso é altamente desgastante, né? Ela está exausta mesmo, depois de ter travado essa batalha interna aí. Ela sente culpa por não aguentar mais ainda do que ela já aguentou. Ela teve que reconhecer, né, que ela estava infeliz, isso dói. Ela teve que reconhecer que estava sendo abusada. Quando se trata de abuso, a pessoa tem que cair em si e perceber que ela estava sendo abusada. Então ela passou pelo luto, né, dos seus sonhos. Ela teve que criar forças com muito sofrimento, e aí ela teve que tomar providências para se separar. Providências mil, né, gente? Com papelada, mudança propriamente dita, caminhão e filho e aquele marido insistindo. Ó, é uma batalha pra gente grande, hein? É uma batalha difícil. É muito pesado, desgastante, porque a pessoa teve que passar daquela fase do lamento para a fase do decreto. Então ela teve que sair da fase lamentando, assim, ele não pode fazer isso comigo. Isso ela passou um tempo, até que ela chegou na fase do decreto. Não, ele não pode fazer isso comigo. Esse processo da fase do lamento para o decreto, gente, é o que eu falo, é pra gente grande, é pra gente forte, viu? Não é fácil, não. Então, assim, se ela está sentindo solidão, ela desespera, né? Por quê? Porque ela fica mais fragilizada. Aí vem as crenças limitantes, aquelas crenças que falavam assim, ai, ruim com ele, pior sem ele. Pelo menos eu tinha alguém, né? Sabe? Essas crenças criam mais força com a solidão se a pessoa não souber lidar com a solidão.
Então isso daí vai puxando, né, a pessoa para baixo, vai puxando a pessoa para ficar mais tentada a se render e voltar. As crenças limitantes em cima dessa ferida aberta, elas ganham mesmo muita força. Essas crenças, elas vão apimentando pondo pimenta na mágoa, né? Elas vão alimentando as inseguranças, a dependência dela com relação a ele, né? As frases que ele foi falando para ela ficam na mente dela, né? Tipo assim, você não consegue ficar sem mim. O que você vai conseguir fazer sozinha, sem mim? Isso fica martelando ali. Vem toda hora. Você não dá conta disso não. Fica aqui comigo. A gente se entende, tá tudo certo. A gente se entende do jeito dele, né? Entendeu? Então é difícil se livrar da tortura, né? Dessas frases destrutivas que ele dizia, porque o abusador, ele faz umas manobras psicológicas, né? Muito eficientes para acabar com a autoconfiança, para a pessoa pensar que ela não é capaz de se virar na vida, né? Então ela acaba ouvindo muito essas frases, ela acredita nessas frases. No final ela acaba acreditando e acaba se menosprezando. Então quando ela teve que levantar, passar por cima disso, não é fácil não, ela teve que ser muito forte. Resistir não é fácil mesmo, porque é aquilo que a gente estava falando, ela ainda ama. Ela precisa ficar firme no não ali. Ela precisa se preparar para sair se ela ainda não saiu. Mesmo duvidando da própria decisão, porque ela põe em dúvida a própria decisão. Nossa, será que eu estou fazendo certo? Ai, meu Deus, será que eu fiz certo de separar? Ela se cobra, ela, sabe, ela se culpa. Só que ela sabe, né, que tudo que ela percebeu sobre a relação, se ela percebeu que ela era abusada, se ela percebeu que ela não era feliz, se ela percebeu que não tinha dado certo, isso não tem volta, porque quando a gente percebe uma coisa, não tem mais como a gente desperceber, né? Não tem como mais apagar aquela percepção que a gente teve. Então ela sabe que ela percebeu já e que é inútil ela voltar atrás, porque não vai dar certo de novo. Se era abuso, ela vai ser abusada de novo, ela sabe disso. E a pessoa está tão atordoada que ela nem percebe que é uma fase e que vai passar. É uma fase. É terrível? É difícil? Com certeza. Vocês, quem já assistiu a história da minha vida amorosa, o vídeo aí da minha história, sabe que eu já passei por isso várias vezes. E eu vou falar para você de boca cheia. É uma fase e passa. E vai passar. Então, parece que é uma tempestade, né? Um furacão aí. E que isso não vai ter fim, mas tem. É só uma fase. Então, o que você precisa? Você precisa encontrar meios, pegar aí a sua força daí de dentro, para manter a sua decisão. Você precisa de ajuda, até para resistir a essa vontade aí. Você vai precisar resistir, apesar dos seus medos, do que vem depois. Aí, como é que você vai se ajudar? Você vai se ajudar cuidando de você mesmo, sabe? Você vai se fortalecer para conseguir passar por isso e partir para uma vida nova. E depois partir para uma nova relação de felicidade. Porque não é porque essa foi um desastre e não deu certo e você está sofrendo agora que você nunca vai ser feliz, tá? Lembra disso. As pessoas buscam ajuda nessa reconstrução delas aí de várias formas, né? Conversando com pessoas que ela confia, fazendo tratamentos psicológicos ou psicanálise, procurando diversas terapias, procurando cursos focados nesse tipo de solução, né, de problemas amorosos. Cada um sabe onde confia para buscar
essa ajuda. Preciso a pessoa ter muita consciência, né, do que ela sente, do que ela acha que faria bem para ela. O importante é que ela se ajude crescendo pessoalmente, se conhecendo internamente, trabalhando a autoestima, a autoconfiança, tomando posse de tudo que é dela, né? E eu estou falando de tudo que é dela, não coisa material, não, mas interna mesmo, da personalidade dela, dos sentimentos, as emoções, tudo. A ajuda precisa fazer a pessoa se conhecer, precisa fazer a pessoa olhar para dentro de si, cuidar das travas internas que atrapalham ela a escolher alguém, a conduzir a relação com alguém. Precisa olhar com clareza para o problema e ficar em paz. Tem que ser algo que ajuda ela a olhar com clareza mesmo o que ela passou, o que aconteceu com essa relação. E aí ela então ficar em paz com a decisão dela de ter saído. Em paz e feliz com essa decisão. Esse é o caminho que funciona. Esse funciona. Aí a pessoa pode estar pensando assim, mas eu não posso gastar dinheiro com essas coisas. Então, olha só, você precisa fazer força e colocar isso como prioridade. Fora que existem muitas ajudas sem custo. Muitas dessas ajudas que eu falei são sem custo. Então, o importante é você parar de dar desculpa para si mesma e ir se cuidar. Isso é primordial. Se não, olha você repetindo a história de novo, não é? Então, é com isso que precisa tomar cuidado. Não adianta resolver o problema por cima, aí continuar despreparada, abraçar outra história parecida. Por isso é que antes tem que trabalhar muito dentro de si própria. Porque aí ela fica preparada para escolher uma pessoa certa. Depois que ela encontrar essa pessoa certa, ela conduzir de um jeito legal a relação, impondo os seus limites, se protegendo, se permitindo ter felicidade sem ficar se auto-sabotando, sem ficar se submetendo a situações que ela não precisa se submeter. Tem dois jeitos muito errados, então, de resolver essa tentação aí. O primeiro é sucumbir, né, às investidas dele e dar um passo atrás e voltar. A partir do momento você percebeu, não queira desperceber, porque você só vai atrasar e alongar esse seu sofrimento. Então, precisa se segurar aí. O jeito muito errado de resolver é você voltar. O outro jeito errado é você sair sem se cuidar e continuar vulnerável a mais histórias do mesmo tipo. O jeito certo de cuidar disso é trabalhar esse sofrimento inicial de forma racional, parar de ficar sentindo pena de si mesma. Eu sei que é difícil, tá? A gente fica mesmo sentindo pena de si mesma, porque só a gente sabe o que a gente sofreu e está sofrendo. Mas precisa combater essa pena de si mesma, precisa invocar lá do fundo a sua força e o seu lado racional. Também não é fácil, mas é possível, mesmo fragilizada como você está. Se você se dispor, você consegue pensar esse seu lado aí racional para pensar com clareza, para ter uma visão mais fria, sabe? Precisa ter coragem de perceber que o que é. Não vai mudar, né? Ver que não deu certo e ponto final. Ponto final, é isso. Não tem como saber. Porque se você fica se duvidando da sua decisão, duvidando, será que isso, será que aquilo, você fica patinando nesse sofrimento mais tempo. Por isso é que você tem que invocar esse seu lado muito racional e ver que não deu certo mesmo e pôr um ponto aí. Parar com aquele, ai meu Deus, mas será que não dá mesmo? Será que eu não podia ter aguentado um pouco mais? Às vezes mais um pouquinho ele mudava, será que não? Não, ele não mudaria. Não muda. Perceba que você não tem superpoder para mudar ninguém. Infelizmente a gente não tem esse superpoder. Então você precisa criar coragem de decidir parar de sofrer. É decisão.
porque o sofrimento ele acontece também porque a gente permite, tá? Lógico que algumas dores você permite aquele sofrimento até porque você morre se não passar por ele. Mas esse sofrimento por algo que a gente sabe que não tem jeito, certo? Que você já deu tudo que você tinha que dar, esse você precisa decidir, parar, sabe? Parar de sofrer. Eu não estou falando de você pular as fases normais do luto da relação, tá? Eu estou dizendo que quando isso começa a se alongar demais, é você mesma que precisa dar o basta no sofrimento. Porque a gente faz isso às vezes, a gente alimenta o sofrimento. A gente alimenta o sofrimento vendo fotos, lembrando de coisas a gente vai alimentando aquilo na gente. E isso só faz mal para a gente, só atrasa a nossa recuperação. Então, é muito importante parar, né, de ficar se duvidando de si, ficar se questionando se não tem jeito mesmo. Você precisa reservar um tempo para você se recuperar e descansar, porque você está exausta. Perceba que essa solidão, a sensação de solidão, ela parece muito desconfortável, né? Mas ela tem umas utilidades vitais. A primeira é você usar essa solidão como sua aliada para você poder cuidar de você sem interferência de outras pessoas, sabe? Sem pitacos de outras pessoas e principalmente dele. Essa solidão vai te dar paz para você se cuidar ali. Porque às vezes a gente no desespero acha que procurando um monte de gente, então vamos sair, então vamos não sei o que lá, ela vai resolver aquilo e não vai. Você precisa de um tempo com você para se cuidar. E a solidão que você às vezes tanto abomina, ela pode ser uma boa aliada nesse momento. Ela pode ser uma aliada aí para você se reconstruir solidamente, sabe? Sem tampar o buraco com o próximo, sem tampar o buraco com uma bebida ou um calmante ou algo assim. A não ser que você tenha necessidade mesmo, né? Isso seja realmente percebido por um médico, tenta ficar sem efeito de nada, sabe? Muito melhor, muito mais rápido. Não tenta tampar buraco, não, nem com outra pessoa, nem com nada, sabe? Viva esse buraco que logo ele vai vindo, vai ficar tudo retinho. Você vai ficar bem de novo e muito bem. Você precisa esperar estar em condições plenas. Ou seja, você precisa estar conscientizada dos seus valores, pronta de verdade para outra fase da sua vida, né? Esse é o momento. Esse momento aí, que às vezes você está reclamando de solidão, que você está triste, é um momento que é uma oportunidade de você cuidar de você curar suas feridas, ver também que o que aconteceu com essa pessoa, aconteceu com essa pessoa. Não é porque aconteceu com ela que vai acontecer com todos os outros da mesma forma. Só vai acontecer com outros da mesma forma se você não cuidar de você nessa fase antes de buscar um próximo amor, sabe? E olha, existem pessoas boas, sim, e muitas, sabe? Vale a pena cuidar de você para você estar preparada para escolher o que tem de melhor, o que você merece de melhor. Então, para você encontrar essas pessoas boas, você tem que estar totalmente recuperado. Aí você encontra. Aí você encontra, escolhe, ó, deslancha. Então, olha só, resista aos apelos internos de voltar atrás. Então, assim, uma coisa que ajuda muito é você evitar qualquer contato com o outro. Tudo que puder ser conversado através do advogado, sabe? Evita. Aqui eu não estou querendo dizer de colocar os seus filhos como garotos de recado, tá? Nunca faça isso. Se não tiver um advogado, um irmão mais velho, para ir mediando aí, se a coisa for meio braba o contato, não
Não apela para os filhos, não. Aí prefira aí você mesmo resolver da forma mais direta e rápida possível. Fora isso, evita contato. Evita ir em lugares que você sabe que ele pode aparecer. Evita. Isso vai te ajudar. Remove aí da sua vida pessoas que tinham a ver ali com o casal, mas que não eram suas amigas, eram amigos dele. Então, remove da sua vida. É da vida dele, deixa pra lá. Remove lugares que você sabe que tem o perigo de encontrar. Vai não. Remove aí atividades que te lembrem demais ele. Vai fazer outras atividades mais legais. Às vezes de atividades que você gostava muito mais antes do relacionamento. Volta a fazer elas. Então evita situações, evita aquela história de ficar puxando aí o seu sofrimento, igual eu falei, ficar vendo foto, álbum, e não sei o quê, ficar vendo Facebook, ficar... Não, para de fazer isso com você, para de judiar de você, porque você já está judiada demais. Chega. Perceba que você tem as opções de ficar sentindo essa dor aí e não se cuidar internamente. Você tem a opção de voltar para uma situação que você já sabe que não funcionou, que daqui a pouco você vai ter que tomar a decisão de novo. Então, é mais desgaste ainda. Ou você tem a opção de abraçar uma vida nova que pode ser maravilhosa. Então, é por isso que vale a pena cuidar de você. E outra, hein? Por favor, perceba a sua força. A força que você tem. Às vezes você está se sentindo aí fraca já, né? Enfraquecida. Apesar de você estar exausta, eu vou te falar uma coisa. Você tem força e muita. Você já viu que você já teve força para suportar, perceber os abusos ou perceber que a relação não deu certo? Você teve força para suportar ver que você era infeliz e que você tinha que tomar uma atitude? Você teve que ser forte para ver que você tem direito de ter paz, serenidade, felicidade. Você teve que ser forte para estar passando por toda essa dor aí que você está. Se você não tivesse força, você nem ia estar aqui me ouvindo falar sobre isso. Então, mulher, você é forte sim. E muito, viu? E muito, não é pouco não. Você tem força para deixar tudo isso para trás, resolver tudo isso da forma certa e abrir a porta para a felicidade. Você tem essa força. Aliás, você tem força para fazer o que você quiser na sua vida. Nunca esqueça disso. Cada um tem seu tempo, né, gente? Tem gente que demora 2 meses, tem gente que demora 2 anos, tem gente que demora... Tudo depende do momento em que a pessoa percebe que ela pode pegar a rédea. Bem assim. A hora que ela percebe que ela pode pegar essa rédea e cuidar dela e sair vitoriosa dessa fase, a partir desse momento, pronto. Então, tem que fazer uma força para fazer isso, chegar nesse momento, nesse ponto, sabe? A partir do momento que você percebeu que não deu, não tem como desperceber, minha linda. Então, trabalha aí dentro e vambora, porque tem muita coisa boa esperando você. Quanto mais você puder reafirmar a sua grandeza em todos os sentidos, o quanto você é linda, o quanto você é bacana, o quanto de coisa você sabe fazer, o quanto você é legal, o quanto você é inteligente, vá tomando posse dessas coisas que de repente a relação tirou de você, essas consciências sobre você mesma. Pensa em todos os sofrimentos que você já passou, está passando nessa vida. Ou você é pequena? Não. Essas coisas são para gente grande mesmo, para gente forte. E eu vou chegando aqui ao fim, né? Ame-se em primeiro lugar sempre. Você merece ser feliz. E você vai ser muito feliz. Certo?